Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica tem novas informações sobre a reforma ministerial de Lula. Reformona ou reforminha, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, parece que é uma reforminha, viu, Megali? E uma característica do Lula, esse aqui vai ser meu comentário também, que eu apurei ontem bastante, uma característica do presidente começa a preocupar ministros, auxiliares, aliados, que são seus interlocutores frequentes, que é o excesso de otimismo, Megali, que na atual conjuntura, segundo esses auxiliares com quem eu conversei, beiraria alienação nas palavras deles, né? E um dos sinais justamente é o fato de o presidente estar dizendo nos bastidores que a partir de agora vai fazer mudanças apenas pontuais na propalada reforma ministerial do seu governo, né? Essa reforma nós mesmos vemos, a gente vem falando aqui desde o ano passado, vai fazer uma reforma, vai fazer mudanças, vai chacoalhar o governo, mas parece que o espírito é outro. O presidente acha que o governo está indo super bem, né? Que o desempenho da equipe é excelente, que, portanto, ele não precisa fazer grandes mudanças, né? Nem mesmo na cota dele e do PT. Né? As que tinham que ser feitas já foram na comunicação, agora a saúde. Resta saber quem vai para o Palácio do Planalto, mas o presidente tem uma avaliação muito boa do seu governo, que não combina muito com o que as pesquisas estão dizendo, né, Megali? Então a percepção desses apoiadores é a de que o Lula ainda não percebeu a verdadeira dimensão dos problemas que o governo está enfrentando, né? E que nem mesmo essa queda grande nas pesquisas que ocorreu, inclusive em estados do Nordeste, a gente comentou aqui essa semana, né? Em estados onde o PT sempre colheu uma avalanche de votos, como Bahia e Pernambuco, nem mesmo isso despertaria nele a preocupação que os aliados acham que tinha que existir, que ser necessária, né? O presidente está atento, mas não está preocupado. Então, ele estaria plenamente convencido de que o governo é excelente, que o único problema que o governo tem, praticamente, é de se comunicar mal, né? E que até mesmo essa pedra ele já removeu do caminho, porque ele mudou o ministro Pimenta da Veiga por Pimenta, não é Pimenta da Veiga, Pimenta Neves pelo Sidônio Palmeira, Pimenta para da comandar. Veiga. Foi lá atrás, hein, Mônica? Pimenta da Veiga, bom, o Pimenta ele Sim. mudou pelo Sidônio Palmeira para comandar a SECOM, então esse problema já estaria superado. Então, apesar de muitos rumores, ele deve fazer mudanças aí pontuais e não dar aquela chacoalhada no governo que se esperava, né? Eu conversei com 3 interlocutores dele diretos e um auxiliar bem importante, né? O que eu colhi, Megali? Quais são as palavras, né? Um deles afirma que o presidente está animado, né? Está achando que as coisas estão bem, porque o governo tem muita entrega para fazer ainda. E a pessoa fala assim, ele está com a cabeça nas nuvens um pouco, né? Está vivendo um mundo que é só dele, né? Dele e da primeira-dama Rosângela da Silva Janja, que também está bem animada, né? Achando que está fazendo tudo super bem, que ela está ajudando muito o governo. E a gente vê que as pesquisas indicam que não, que ela também que a imagem dela piorou muito. A percepção, né, o público, os eleitores, quando as pesquisas vão perguntar para as pessoas têm uma imagem muito negativa dela, mas eles acham que não, que está tudo muito bem, né? Um outro aliado afirmou que o presidente está, palavras desse aliado, super, mega, hiper otimista, que é um otimismo até contagiante, que é uma característica muito do Lula, que já superou muitas adversidades na vida, mas que isso preocupa nesse momento, porque ele não estaria atento, né, as correções de rumo mais fundamentais que ele deveria fazer no governo, né? Então é isso, o presidente acredita que está tudo perfeito, é o que diz um outro apoiador, que ele está com dificuldade de medir essa temperatura da rua, de entender o que está acontecendo, porque está achando que é um puro problema de comunicação, e esse excesso de autoconfiança, o que as pessoas falam, né? Ele é otimista, ele sempre acredita que tudo vai dar certo e, acima de tudo, Megali, ele acredita nele mesmo. Ou seja, tudo que a gente sonha para um filho, por exemplo, né? Que seja otimista, que acredite em si mesmo, Acredite sempre em você. que acredite em você, vai firme. E como sempre deu certo para ele, ou quase sempre, né? Quase sempre, muita coisa deu errado também, mas ele está com esse otimismo, que tem esse lado bom, ele está confiante, ele tenta contagiar todo mundo, fala que vai dar tudo muito certo, que o próximo ano vai entregar tantas coisas que essa coisa da popularidade não vai ser mais um problema, junto com uma boa comunicação, mas esses aliados vêm problemas mais profundos, né? De conexão mesmo com o que a população hoje quer, hoje pensa, de
Enfim, são vários diagnósticos, mas está preocupando, por incrível que pareça. Cara, se o presidente da República, qualquer que seja ele, está pessimista, preocupa. Se está otimista, também preocupa. Mas o fato é que o otimismo parece um pouco exagerado, Megali, diante do que as pesquisas estão mostrando. Dizem que o pessimista é um realista bem informado, né? Eu não quero ser tão cínico assim, mas excesso de otimismo, quando isso não tem nenhum lastro com a realidade, também é preocupante. O Lula parece não perceber, Mônica, que ele já não é mais aquele presidente com 84% de aprovação, reeleito por aclamação, que conseguiria colocar qualquer um no seu lugar, qualquer nome escolhido por ele seria eleito, como foi de fato, né? Dilma Rousseff, uma política que não tinha grande carisma popular, não era boa de oratória, mas foi eleita e reeleita. O Brasil é outro e ele é outro. Dessa vez ele foi eleito, mas ele foi eleito porque, em grande parte, concorreu com Jair Bolsonaro, né? E estava muito fresca na memória a atuação asquerosa do presidente durante a pandemia, as grosserias, os escândalos, os Weintraubs, os Vélez não sei o que lá, o cara fazendo vídeo, enfim, aqueles 4 anos de caos. Não é que o presidente voltou aclamado pela população nos braços do povo, teve muita gente que foi às urnas, tapou o nariz e digitou 13, porque entendia que essa era a alternativa menos ruim. Claro, ainda há os lulistas, fiéis, entusiasmados, mas muita gente votou no Lula para se livrar de Bolsonaro. Ou seja, ele não tinha aquela base desde o começo, né? Ele nunca teve um período de lua de mel. Agora eu posso fazer o que eu quiser, o Brasil está comigo. Ele sempre foi visto com desconfiança por boa parte do eleitorado que já esteve com ele no passado. E aí, essa base muito frágil, quando a pessoa vai comprar carne e vê que a peça de picanha está custando R$ 180, quando não consegue comprar tomate, bom, isso rui. Também tem a questão, a fake news do Pix, etc. Mas boa parte dessa queda de popularidade tem lastro na realidade. É a vida que ninguém dá conta de levar, Mônica. Exatamente. Mas você, se a gente tiver um tempinho, né? Porque o Quirino veio hoje, vou roubar o tempo dele. Manda bala. Nessas conversas que eu tive, por exemplo, tem uma coisa que quando a economia vai mal, muito mal, o mau humor ele se espalha, né? E a oposição cresce em todos os lugares. Mas assim, a economia tem problemas de inflação de alimentos. Hoje mesmo eu estava vendo na Folha de São Paulo uma reportagem mostrando que no campo os alimentos começam a cair de preço, portanto isso pode repercutir logo mais à frente no preço dos alimentos, diminuir o preço. Mas será que é isso só? Porque, veja, a gente teve campanha para prefeito e o índice de reeleição foi enorme. A gente pega a pesquisa e avaliação dos governadores, praticamente todos os governadores estão com avaliações excelentes, né, acima de 60%. A Quest mostrou isso nessa semana. Será que a população brasileira está tão mal-humorada no geral, apesar de enfrentar alguns problemas, ou será que a gente tem problemas específicos do governo? Eu ouvi uma avaliação interessante também de uma autoridade que fala a diferença entre o governo Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro perdeu, mas quase ganhou, apesar de tudo isso aí que você falou, né? Apesar dessa atuação na pandemia, apesar de ir para frente dos quartéis e enfim, de tudo que a gente viu ele fazer, do caos que foi o governo dele, essa pessoa falou o governo do Bolsonaro era um governo que aparentemente era caótico e ruim, mas tinha uma direção, uma coisa mobilizadora, um eixo mobilizador. O do Lula parece todo ordenado, e se você for pensar na economia, nós estamos em pleno emprego, renda recorde, né? Então não tem só pontos negativos. Aí o que acontece? Ele parece todo ordenado, mas sem um rumo, sem um eixo, sem uma mobilização, né? Então essa pessoa me falou isso, as pessoas olham e elas se apegam a quê para defender o governo? Por que esse governo está aí, afinal? O do Bolsonaro tinha um motivo. Por que o Bolsonaro estava aí? Ele convencia para evitar o comunismo, para evitar um monte de coisas. Então ele conseguia dar um rumo ao governo, para mobilizar, né? E o Lula atualmente já teve muitos governos que mobilizaram muito, né, com bandeiras como tirar as pessoas da miséria, tirar as pessoas da pobreza, etc. E agora não consegue mais essa mobilização, né, não consegue mais fazer esse chacoalhão que o Bolsonaro seguramente conseguia entre o seu eleitorado, né?
Um ouvinte me chamou a atenção. Pô, Mega, picanha 170, acho que você exagerou um pouquinho, né? Tudo bem, eu entendi o ponto, mas... Falei, será que eu exagerei? Faz meses que eu não compro uma picanha. Aí entrei aqui, tudo bem, entrei no supermercado meio caro, Pão de Açúcar. Mas tá aqui, ó, picanha bovina extra limpa, bababá, 170 o quilo. E essa peça aqui tem 1,4 kg, ou seja, tá 230 essa pecinha de picanha aqui. É mole? Mas muita gente se identificou com a coisa de tapar o nariz e digitar 13. Bastante gente escreveu. Muita gente dizendo, escreveu. olha, você acabou de me descrever. Foi isso que aconteceu mesmo. Não foi uma eleição por aclamação. Não seria de ninguém ali. E aquilo que foi o eixo da eleição, né, Megali? Vencer o bolsonarismo, não deixar o bolsonarismo seguir, se esgota na eleição. Então agora tem que achar uma outra motivação. Exato. Mônica Bergamo, volta com outros assuntos exclusivos, segunda ou quarta, Mônica? Volta quarta, vem na segunda não, bobagem. Vem segunda sim. Vem não. Ai, a chefa mandou. Vamos ver. Sugeri. Vocês sabem que eu sempre que posso eu entro, então tendo assunto. Como eu vou cobrir carnaval, eu não sei se eu vou ter assunto aqui pra falar de manhã, né? Aparece uma Leila, como é que é Leila Ramos, né? Como é que chama? Leila Pereira. Bom, Era Leila Ramos? Isso, então Lilian vamos deixar Ramos. isso sem. Lilian Ramos. Fecha na E às vezes eu passo a prochaça. madrugada e assim, teve um carnaval que eu ia entrar e perdi a hora, não consegui acordar, não entrei. Mas então eu vou, já combinei com o Pablo, vamos falando aí na segunda, eu pretendo estar aqui sim. Eu só volto na quarta, então bom carnaval, Mônica. Beijo, gente. Beijo, até.